Você já parou para pensar o que acontece quando um garoto tímido, vítima de bullying, descobre no boxe não só uma válvula de escape, mas um caminho para a vida? É exatamente isso que acontece em Hajime no Ippo. É isso que ele mostra nos seus primeiros 15 capítulos. Hoje eu quero falar dessa fase inicial do volume 1 da editora MPEG, que já entrega a fase inicial, que já mostra muita emoção, técnica, rivalidade, muito suor. Então, bora lá? Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins, você está no Review Express, canal dedicado a falar de leitura, e hoje para analisarmos Hajime no Ippo, o volume 1 da editora MPEG, que sacudiu o mercado uns dias atrás, porque isso aqui era tido como impossível de ser publicado no Brasil. Um mangá que já passa de 140 volumes no Japão continua em publicação. Quem seria o louco de publicar isso aqui? Uma série tão longeva que com certeza ao passar dos tempos ia caindo de venda. Enfim, a editora MPEG encarou essa bronca, surpreendeu todo mundo e com um preço extremamente honesto. Nós temos aqui um mangá 2 em 1 com quase 350 páginas, custando R$ 42,90, o que é um preço mais barato do que o mangazinho padrão que nós vemos nas bancas hoje, né? Um mangá tanco de 200 páginas que está custando aí a casa dos seus R$ 45. Aqui nós temos um mangá com sobrecapa, olha aqui que bonitona. Acabamento de verniz na sobrecapa. Ele acompanha um postal e um marca-páginas. Deixa eu mostrar aqui. Olha que legal esse marca-página. Ele é um marca-página bem largo, né? Diferente. Com uma arte bem bonitona aqui. E um postal. Tem ainda uma versão que veio com um pôster, mas eu não comprei essa. Eu comprei a minha lá na Akiba Station, na Liberdade. Aproveitei a minha ida ao GB SP Fest 4.0, dei uma passada lá na loja e garfei a minha versão. A princípio esse mangá não seria vendido na Amazon, imagino eu que para manter esse valor de R$ 42,90, a editora optou por não mandar para a Amazon, porque sabe-se que a Amazon paga um preço muito baixo para a editora, né, para eles conseguirem revender, para ter o lucro deles, mas inacreditavelmente esse mangá chegou na Amazon por R$ 42,90, tá lá em pré-venda. Então, se você se interessar, depois de assistir a minha resenha detalhada aqui desse volume 1, dos 15 primeiros capítulos, dá para você comprar na Amazon. Também tem a venda na loja da MPEG e em outras duas lojas, a Anime Hunter e a Akiba Station. Tem também um plano de assinatura dos 15 primeiros volumes. Vale lembrar que a MPEG garantiu esse preço de R$ 42,90 para os 15 primeiros volumes, que é onde meio que fecha o primeiro arco de Hajime no Ippo. Beleza? O mangá é todo impresso em papel offset com uma boa gramatura, apenas em preto e branco, não tem nenhuma página colorida, com uma capa cartonada 4x0, tá vendo? Ela não tem impressão aqui nas páginas, nas capas 2 e 3, apenas na capa 1 e 4. R$ 42,90, como eu já disse, um preço honestíssimo, acabamento apenas colado. Hajime no Ippo foi escrito, na verdade ele é escrito pelo Joji Morikawa, e esse é um daqueles mangás que parecem simples no começo, mas eles carregam uma força absurda. Eu tô falando de um shonen de esporte que mistura formação pessoal, humor, muita porradaria, obviamente dentro das regras do boxe. E esses primeiros capítulos que estão aqui no volume 1 funcionam quase como um prólogo perfeito. Eles vão apresentar o nosso protagonista, o Ippo, a sua transformação, o ginásio Kamogawa, que é onde ele treina, o rival Miyata, e ele vai deixar no ar aí grandes batalhas que vão definir a série. No vídeo de hoje eu quero destrinchar capítulo a capítulo, eu vou falar dos 15 primeiros aqui, ok?
Obviamente vai ter algum spoiler, mas cara, tá tudo no primeiro volume, né? Nada que vai estragar a sua leitura. Então, se você quer saber se vale a pena você entrar de cabeça nessa série, fica comigo nesse vídeo aqui. Bom, então vamos lá, capítulo a capítulo. No primeiro, nós conhecemos o Ippo Makunouchi, o nosso protagonista. Ele é um estudante tímido que ajuda a mãe na sua loja de pesca. Ele está acostumado a carregar peso para cima e para baixo, então ele tem uma força física, uma constituição já considerável. Mas ele é constantemente atormentado por valentões da escola, ele sofre bullying. Um dia, quando ele estava lá sendo agredido, ele é salvo por um cara, Mamoru Takamura, um boxeador profissional. Guarde bem esse nome, Takamura, porque ele vai voltar várias vezes aqui. Seu salvador, Takamura, leva o Ippo para a Academia Kamogawa, onde o garoto demonstra grande interesse pelo boxe. No capítulo 2, nós temos aqui um Ippo ainda muito inseguro que pede para o seu salvador, o Takamura, ensiná-lo a lutar. E para testar a sua determinação, o Takamura manda o Ippo realizar um desafio: pegar 10 folhas de árvore com um soco antes que elas caiam no chão. Então ele vai lá, chacoalha a árvore, as folhas começam a cair e ele tem que pegar 10 folhas num soco. Isso vai representar a sua primeira provação antes dele entrar no mundo do boxe. E por que isso é tão difícil para o Ippo? Porque demanda muita velocidade e habilidade. Quando ele dá um soco, pega a primeira folha, beleza. E quando ele vai pegar a segunda, a primeira folha cai. Então você imagina o quão rápido ele tem que ser para abrir a mão, pegar outra folha, fechar e manter as folhas que estavam aqui dentro na sua mão ainda ali. Isso é muito desafiador. No capítulo 3, nós vamos ter o Ippo se dedicando intensamente a esse desafio. Depois de muitos dias de esforço, muita dificuldade, ele consegue pegar essas 10 folhas, ele logra êxito. E aí o Takamura fica muito impressionado e resolve apresentar ele oficialmente ao treinador Kamogawa, né, daquela academia de boxe que ele havia levado o Ippo antes. Ele é um velhinho chamado Genji Kamogawa. O típico velhinho ranzinza, treinador, com T maiúsculo mesmo, super exigente, um cara casca grossa. Mas esse treinador Kamogawa vê potencial, mas ele quer confirmar a resistência do Ippo. Então no capítulo 4, o Kamogawa coloca o Ippo para treinar com um saco de pancadas com exercícios básicos. E ao golpear o saco de pancadas, o Ippo mostra um poder de soco impressionante para um iniciante. E começa a nascer nele o sonho de ser boxeador, ainda que ele guarde algumas dúvidas sobre si mesmo. Aqui no capítulo 4 é possível notar que o Ippo ele tem uma aptidão nata para o boxe, né? É muito incrível porque você começa a perceber no que as outras pessoas comentam sobre ele. Caramba, esse novato tem muita força, ele sabe golpear muito bem. Então você vai percebendo ali aos pouquinhos que ele tem essa aptidão nata para o boxe. No capítulo 5, o treinador Kamogawa sugere que o Ippo veja vídeos de lutas para entender a essência do esporte. Ele assiste combates lendários, ele fica fascinado com a coragem dos boxeadores e decide de vez que quer seguir essa vida e superar a sua timidez, a sua covardia. E é aqui, nesse capítulo, que tem uma coisa que me surpreendeu bastante, que eles mencionam o Éder Joffre, lendário boxeador brasileiro, né? Que conseguia dar um uppercut, um gancho muito poderoso. E isso é citado aqui nesse capítulo, me deixou bastante surpreendido, porque eu não sabia que o Éder Joffre era tão assim conhecido lá no Japão. No capítulo 6 vai começar um treino pesado com o Takamura, aquele cara que havia salvado ele lá, e com outros caras da academia. O Takamura vai funcionar meio que como um mentor do Ippo, sabe? Ele vai ensinar algumas coisas para ele. E aqui nesse capítulo 6, ele vai mostrar como golpear de forma correta, né? Ter os movimentos da perna, o movimento da cintura, como girar a mão. O garoto vai ficar com as mãos todas detonadas, tudo feridas, mas ele não desiste. E a sua perseverança impressiona o treinador Kamogawa.
No capítulo 7, o Kamogawa vai analisar o soco do Ippo e nota que ele tem um gancho devastador, fruto de uma força adquirida, como eu disse anteriormente, carregando caixas muito pesadas na loja de pesca. E aí o Ippo descobre de vez que essa habilidade natural que ele possui pode ser a sua arma principal no ringue. Passando da metade do nosso primeiro volume aqui, nós vamos ter um valentão da escola chamado Umezawa, que continua a incomodar o Ippo. Só que agora ele começa a se defender com mais firmeza, mostrando que o boxe está mudando a sua postura. Ele deixou de ser aquele cara covardão, bunda mole, introspectivo e está se impondo. E aí o sonho de ser boxeador começa a transformar a sua vida pessoal também. No capítulo 9, o treinador Kamogawa propõe que o Ippo faça um sparring, né, que é aquela luta livre, né, entre pessoas de uma mesma academia, né, uma luta não valendo nada, né, só um treino mesmo. No futebol seria o rachão. Ele propõe que ele faça esse sparring para avaliar o seu potencial. E o oponente dele vai ser um cara muito promissor, muito habilidoso, que vai figurar aqui muito bem na nossa história, que é o Miyata Ichiro. Ele, cara, esse moleque já é visto como um futuro campeão. Ele realmente tem muito talento. E a tensão nesse momento no gibi vai lá no ápice, porque é a primeira vez que o Ippo vai enfrentar um lutador real. No capítulo 10 nós vamos ter um pouco de destrinchar quem que é esse rival, contra quem o Ippo está lutando. E aí o Miyata é apresentado em detalhes. Ele é técnico, ele é rápido, ele é confiante, ele é filho de um ex-boxeador. Então você percebe que o desafio do Ippo vai ser casca grossa. Ele aceita fazer esse sparring com o Ippo sem hesitar, acreditando que vai ser uma parada muito fácil, né? Enfrentar um novato baixinho. Só que aí vai surgir a rivalidade central dessa série, até aqui. Ippo versus Miyata. E aí no capítulo 11 o sparring começa. O Ippo entra nervosíssimo no ringue. E o Miyata, obviamente, domina ele nos primeiros instantes, mostrando toda a sua velocidade, toda a sua técnica. O Ippo leva golpes pesadíssimos e começa a sentir o peso da diferença entre um cara iniciante como ele e um talento nato que pratica o boxe desde criança. E aí no capítulo 12 vai ter um quê de Rocky Balboa, porque o Ippo é extremamente resistente. Apesar de apanhar pra caramba, ele não desiste. Ele mostra uma incrível capacidade de absorver muitos golpes e continuar, seguir em frente. O treinador Kamogawa observa com muita atenção. Ele tem uma resiliência de um verdadeiro boxeador. E o público da academia começa já a enxergar o Ippo com outros olhos, começa a respeitar esse novato. No capítulo 13, o Miyata, muito confiante, decide finalizar o sparring. Ele fala, não, chega, não vou mais ficar brincando com esse novato, vou dar um fim nele. Mas o Ippo instintivamente encaixa um gancho que pega assim de raspão no queixo do Miyata e é o suficiente para o cara ficar com as pernas bambas e não conseguir mais se levantar. Pela primeira vez, o Miyata, um cara hiper promissor, sente o impacto do poder bruto do Ippo. E é muito interessante porque no mangá, alguns capítulos anteriores, eles falam que se um soco pega no queixo ou na ponta do queixo, o cérebro balança de uma tal maneira que você começa a perder os sentidos. Os sentidos não, você começa a perder a capacidade de coordenar o movimento do seu corpo. E é exatamente isso que acontece com o Miyata. Mesmo pegando de raspão no queixo dele, as pernas dele ficam bambas, ele não consegue se equilibrar, cai no chão, knockdown. E então, o clima na academia esquenta muito no capítulo 14, porque o Ippo ele começa a pressionar com força e com muita determinação. O Miyata percebe que, apesar de inexperiente, o garoto tem um espírito indomável, ele tem um soco que não pode ser ignorado. E o sparring deixa de ser só teste e vira um combate real de orgulho, né? Acarreta até que o Miyata ele sai da academia, ele vai para outro lugar
porque ele entende que, como eles são da mesma categoria de peso, eles jamais iriam se enfrentar num torneio, né? Vai um só de cada academia para um torneio. Então ele vai para um outro lugar porque ele quer enfrentar o Ippo num combate real dentro de um campeonato. E o mangá encerra com o Takamura, o cara que salvou o Ippo, também se preparando para uma luta, mostrando como que é o jejum intermitente que eles têm que fazer, todo o treino pesado, e isso é legal demais. Ele vai sair exausto desse treinamento, ele vai conseguir lutar muito bem e impressionar o Ippo, que fica cada vez mais apaixonado pelo esporte. Depois dessa breve explanação capítulo a capítulo, é possível perceber que o nosso protagonista Ippo, ele é o clássico protagonista do shonen, mas ele tem uma diferença, ele não tem só força, ele tem uma vulnerabilidade em vários pontos, né? Ele é tímido, ele é respeitoso, ele carrega uma delicadeza que faz a gente torcer por ele. E obviamente nós temos uma galeria de personagens muito interessantes. O Takamura é pura explosão, é puro carisma, ele é meio vulgar, ele é sempre exagerado, mas é ele quem tá puxando o Ippo pro ringue. O treinador Kamogawa, ele é um mestre com M maiúsculo mesmo, ele é rígido, ele é sábio, ele é cheio de tradição. E o Miyata, ele é um rival que não é inimigo. Ele é um cara muito técnico, muito refinado, ele serve como um espelho, ele força o Ippo a crescer. Só que esse mangá aqui não é só sobre boxe, ele é sobre crescimento, é sobre escolha, sobre identidade. O boxe aqui ele funciona como uma metáfora para um cara que quer sair do papel de vítima e assumir o controle da própria vida. E o ringue é o lugar onde a violência se transforma em algo com regras, algo com significado. Nós também temos uma questão bem interessante aqui que é da mentoria, porque o Takamura e o treinador Kamogawa, eles vão funcionar aqui como duas figuras paternas diferentes. E é claro, nós temos o eterno embate entre instinto e técnica, representado sempre pelo confronto do Ippo contra o Miyata. E tudo isso, galera, é equilibrado com momentos de humor, de amizade, de introspecção, o que deixa a leitura envolvente, deixa a leitura emocionalmente rica. Deixa eu falar um pouquinho agora de estilo visual, um pouquinho da narrativa, o que funciona e por que funciona. Cara, nós temos aqui o Joji Morikawa desde cedo usando variações, tá? Ele tem alguns closes silenciosos muito interessantes, seguido por páginas explosivas assim de quadros para mostrar um golpe decisivo. Tem até umas páginas duplas em alguns momentos chave, e isso confere um impacto muito cinematográfico às sequências de luta. Nós temos também uma parte didática técnica, né? Algumas explicações sobre postura, sobre contra-ataque, sobre estratégia. São explicações curtas e elas são muito claras e integradas à cena. Isso funciona tanto para quem conhece o boxe quanto para quem não manja, como eu. Então você vai ter sempre uma explicação bem legalzinha. E não só nas notas de rodapé que tem aqui na edição da MPEG, mas no próprio diálogo dos personagens, né? Você vai entendendo isso. Como é típico de shonen, nós temos algumas gags, alguns exageros cômicos, né? Aqueles olhos arregalados, bocas grandes, que servem aqui para aliviar a tensão, que servem para humanizar os personagens. E me lembro muito aqui dos personagens que estão no ginásio, né? Lá no centro de treinamento Kamogawa, que servem como personagens de apoio de um elenco mesmo. Eles estão sempre comentando as lutas, se impressionando com a força brutal do Ippo e trazendo algumas pérolas muito engraçadas. Pontos fortes e pontos fracos aqui. Bom, pontos fortes, nós temos uma construção emocional muito incrível. A jornada do nosso protagonista é muito simples, mas ela é tratada com uma autenticidade ímpar, tá? Nós temos detalhes bem sutis, assim como o tanto de hora que ele dorme vai fazer diferença no treino, a comida que ele come, a perda de sono após uma luta. Isso torna essa jornada muito verossímil. O equilíbrio entre a técnica e o drama também é bem interessante. O autor ele ensina sem transformar o mangá num manual. O conhecimento ele serve
a emoção. Nós temos um elenco muito carismático, nós temos clímaxes muito bem construídos. Essa sequência de sparring aqui contra o Miyata, cara, funciona como uma excelente cena de origem pro personagem. E pra mim o único ponto fraco aqui é porque ele é um shonen com aquela fórmula muito previsível, né? Para leitores mais experimentados, mais acostumados a ler mangá, ou algumas variações do gênero, você sabe que vai ter o treino, desafio, evolução e revanche. Isso é familiar demais. Não anula a eficiência desse mangá, mas digamos que reduz a surpresa. Bom, o veredito é que os primeiros 15 capítulos de Hajime no Ippo justificam por que a série conquistou tanto público. O Joji Morikawa entrega um ponto de partida quase perfeito. Ele é afetivo, ele é técnico, ele é visceral. O que poderia ser apenas mais um treino-luta se transforma numa história de formação humana, porque o Ippo, ele não é só um lutador em potencial, ele é alguém que aprende a escolher a sua força. Obviamente tem falhas típicas de um shonen, né? Um ritmo previsível, personagens secundários subdesenvolvidos, mas essas falhazinhas raramente ofuscam o vigor narrativo e a honestidade emocional do mangá. Para quem aprecia histórias de esporte com ênfase num personagem, com verossimilhança técnica, estes capítulos aqui são uma leitura muito recomendada e uma base muito convidativa para o que vem aí de Hajime no Ippo no Brasil. Ele me lembrou em alguns aspectos a empolgação que eu tinha a ler Slam Dunk. Eu não sei se você chegou a consumir esse conteúdo do mangá de basquete, né? Mas, cara, era tão empolgante você ver os atletas chegando no seu ápice, eles se esforçando, suando demais para conseguir alguma coisa e quando eles conseguem você vibra junto. Essa sensação que eu tinha ao ler o Slam Dunk, eu tive ao ler Hajime no Ippo. E, cara, se você me conhece, sabe que eu sou muito fã do Takehiko Inoue e comparar a narrativa que ele fez em Slam Dunk é algo muito bem quisto por mim. A tradução desse material, deixa eu só confirmar de quem foi, ela é do Gabriel Rodrigues e eu achei ela bem interessante porque ela tem algumas localizações que não ferem o texto original, a meu ver, mas elas deixam um gostinho de Brasil de 2025, saca? Tem alguns termos assim, nada exagerado, mas que deixam o mangá com uma linguagem bem atual. Bom, é isso aí. Essa aqui foi a minha análise destrinchando o primeiro volume de Hajime no Ippo. Gostei demais, me surpreendeu. Não esperava que fosse tão bom. E agora eu entendo por que lá na Kodansha já passa de 140 volumes. E por que o público japonês ainda consome tanto esse personagem. A parada é, fina. Parabéns para a editora MPEG pela coragem, pela audácia de publicar esse título aqui no Brasil. Eu sou o Kim Martins, você está no Review Express. Beijo no seu bumbum, cuidado com os ganchos e até a próxima.